Olá, meus amigos, boa noite. Bem-vindos ao canal do professor Antônio Fagundes. Inscreva-se e deixe seu like. Bom, hoje, na saída do cercadinho, o palhaço fez uma graça com a plateia, que infelizmente parte dessa plateia tem que estar lá trabalhando, que é a imprensa. São profissionais empregados que, para levar a informação ao povo, passa por enormes riscos nessa pandemia. E ele teve a capacidade, a habitual falta de compostura de zombar com a cara desses profissionais, falando por que eles não estavam em casa se eles estavam ali querendo pegar o vírus. Tinha os patetas, o gado aplaudindo, mas o gado tá em outro pasto já, porque tava vazio. Esse ator de quinta categoria está em decadência. Bom, hoje já se fala até no preparo da carta de renúncia dele, mas renunciar o quê? Ele não começou a governar, ele não tomou posse. Desocupar, na verdade, seria esse estorvo aí para a nação voltar à sua normalidade. É a primeira coisa. Depois discutir a questão política, o erro de votar nessa chapa, né? Mas primeiro tem que afastar esse estorvo da humanidade e vida longa para ele, para que ele responda tanto pelos crimes de responsabilidade, tanto pelos crimes de disseminação de epidemia, pela omissão e pela ação, e não só na legislação brasileira, perante o Código Penal, mas também que, por se tratar de espécie de genocídio, ao menos tentado, se ele não obter êxito, ele não obtém êxito em nada que ele faz, mas nesse projeto diabólico é perigoso ele obter êxito, né? Mas ele precisa, assim que a sua saída, vida longa, e ele precisa de responder, não só na legislação brasileira, ser preso e condenado aqui, ele e os 3 filhos patetas ridículos, como também eles precisam de responder perante o Tribunal Penal de Haia, pelos crimes internacionais. E o que em tese pode configurar até crimes contra a humanidade. Eles têm que responder vida longa, cadeia longa, cumpra a pena no Brasil e depois cumpra a pena internacional. Se condenados e que eles estão sujeitos a essa sanção, é que essa sanção não se aplica no Brasil, aliás. No mundo ela se aplica. Crimes definidos contra a humanidade, tais como genocídio, é passível de julgamento pelo Tribunal Penal de Haia, como ele já tem uma denúncia em apuração contra esse ridículo no Tribunal Penal de Haia, que foi denunciado pelo genocídio indígena. Bom, passando essa primeira observação, vem o segundo ponto. Todo o discurso dele em relação a acabar com a corrupção, que nunca, em 30 anos que ele passou dormindo, 2 na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mais 28 na Câmara dos Deputados, ele nunca apresentou qualquer projeto nesse sentido. Aliás, o incapaz nunca apresentou projeto de nada, né? Apresentou projetos para nivelar por baixo, liberar armamento, acabar com o exame o exame de ordem, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que aprova a aptidão para ser advogado ou não. Tudo nivelando por baixo e em benefício pessoal, pela dificuldade de um dos seus filhinhos conseguir passar no referido exame. Pois bem, hoje, toda essa história de corrupção
ele teve uma derrota grande, que seja através de uma liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele planejava limitar a lei de transparência, de prestar conta dos gastos públicos nessa situação de emergência, de calamidade. O Supremo derrubou. O país não é dele, ele tem que prestar conta. Quando ele fala que na ditadura era bom, e que agora ele pretendia o mesmo, acabar com a corrupção, não, ele queria acabar com as instituições e com a transparência na apuração e na punição da corrupção. Na ditadura militar era muito comum a prática de corrupção, a irresponsabilidade com o dinheiro público, a inflação alta, vários fracassos. Mas a corrupção em geral, qual foi o sucesso que tanto ditadura quanto esse estorvo está praticando no governo? Não ter transparência, não ter investigação e não ter punibilidade. É esse o sucesso que ele está armazenando e colecionando. Mas, ao menos por hora, esse ponto, o Supremo suspendeu a farra. Tem que prestar conta do dinheiro público. Cargo de presidente não é para nomear filho de amigo de filho, namorado de filho, parente, vizinho, milícia. Dinheiro público é para prestar conta e está sujeito às penalidades da lei, o que ele queria escapar. Bom, o terceiro ponto, vamos acompanhar aí, né? Que embora nesse projeto maligno, eu até comentei em outro vídeo, que ele tinha a pretensão de beneficiar a população carente, os trabalhadores informais, com apenas R$200 mensais. Neste momento, a Câmara dos Deputados está votando o projeto de lei para que esse auxílio seja de R$500. Vamos torcer para passar. O país não pode passar fome por interesses mesquinhos dele, pela sede do poder dele, pela ganância dos girafas, madeiros e avãs. E nem pelos justos aos avessos. Vamos torcer aí para que a gente obtenha sucesso na Câmara, que ajude a tornar um pouquinho menos difícil essa situação. Um abração e vamos ficar aí no aguardo.